segundo a justa consideração do trabalho, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado por aqui estarmos na tua casa, Senhor, para te adorar, para te buscar, para te engrandecer o nome. Agora, que o nosso coração esteja atento, que nossas mentes estejam, ó Deus, voltadas para a tua palavra, que o Senhor Deus venha de encontro às nossas necessidades espirituais, nos mostrando, nos revelando a tua verdade. Assim nós entregamos ao Senhor esse tempo, pedimos a direção do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem sentar, irmãos. Muitas vezes a gente se pergunta por que a igreja não é mais ativa? Por que nós não fazemos missões lá no Japão, na Ásia, na Europa? Por que a gente não tem muitos missionários servindo em todos os continentes, em todos os países do mundo? E muitas vezes a gente até se preocupa demais com as pessoas que estão bem longe e ficamos a nos perguntar o que é que nós podíamos fazer demais para que o Evangelho chegue até os rincões, os lugares mais distantes. Ou muitos de nós estamos também, ao contrário disso, pensando mais na nossa vida pessoal, nos nossos empreendimentos, nossos planos, nas nossas necessidades, e acabamos também deixando até de pensar em missões no sentido pleno da coisa, desde a igreja local até no sentido universal. De fato, esses dois extremos talvez não seja bom, tá? A gente viver pensando sempre lá no último lugar a chegar, e também não pensar em lugar nenhum, né, como missões. E qual é o papel da igreja com relação a isso? Tá? E aí o livro de Efésios ele nos ajuda a ter uma perspectiva de Deus com relação à própria igreja. Tá? O livro de Efésios, a carta que Paulo escreveu para os Efésios, ela vai tratar justamente dos benefícios de pertencer a uma igreja, tá certo? E as responsabilidades de pertencer à igreja de Cristo, né? O que é que nós ganhamos na igreja e o que é que Deus espera de nós como cristãos vivendo a vida na igreja. E entender que Deus usa isso para chamar outras pessoas, para acrescentar outras pessoas para o reino dele, né? Deus usa a igreja local onde nós estamos, certo? Falando um pouquinho de Éfeso, que era uma cidade importante na Ásia Menor, na atual região da Turquia. De fato, ela era tão importante quanto Esmirna e acabou sendo mais importante do que a própria Pérgamo, que era a capital daquela província. Era conhecida, então, a grande Éfeso pelo templo, né, da grande deusa Diana. Para eles era grande deusa Diana, que era um nome romano para uma deusa que eles faziam a equivalência da deusa grega chamada Ártemis. E ela era tida como uma deusa da lua, da caça dos animais selvagens, da região selvagem, do parto e da virgindade, e protetora das meninas na antiga religião grega. Também era associada à magia. E isso talvez explique o fato de que os efésios eram adeptos às artes mágicas. Quando a gente abre o livro de Atos, a gente, no capítulo 19, vê que quando muitos estavam se convertendo a Deus, o que acontecia? Eles queimavam os livros deles de magia e eram reportados como livros de muito valor, de muita estima, eram caríssimos. Outra descrição no livro de Atos que nós vemos é aquele tumulto que foi causado ali por Demétrio,
quando ele acusa Paulo de querer acabar com a religião deles, né, e com a adoração a Diana. De fato, ele era um comerciante bem-sucedido e ele mesmo diz: nossa prosperidade vem daqui. E eles eram bem ricos, né? Ganhavam muito dinheiro com o comércio naquela cidade. A cidade havia se tornado um grande centro de adoração. Demétrio diz: olha, o mundo inteiro, a Ásia toda, todo o continente, o mundo todo adora Diana. E há um risco, esse Paulo trazendo essa mensagem aí, há um risco de ser subestimado, de ser deixado de lado essa nossa adoração e, portanto, a nossa profissão, o nosso lucro, porque dava bastante lucro. De fato, a fé sempre foi nas mãos daqueles que são ímpios, sempre foi motivo de lucro, né? Paulo vai dizer isso para Timóteo, tá? De fato, a cidade de Éfeso havia se tornado esse centro de adoração que trazia muitos peregrinos orientais com suas riquezas. Ora, eu sou de Canidé e tem alguns aqui que também já moraram lá. O pastor Zezinho sabe, é uma cidade muito cheia de riquezas. As pessoas que vêm do Brasil inteiro vêm depositar ali suas finanças. As pessoas que trabalham ali com comércio, que trabalham diretamente na religião, a própria igreja é muito rica. Conversando ontem com o irmão Joel, ele disse que foi para o Pará, ano passado, o Círio de Nazaré é uma coisa absurda, o tanto de gente que traz, gente de outros países. Imagina o tanto de dinheiro que essas cidades idólatras arrecadam e deixam lá. Bem, o templo da Diana era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo. Tal era a dimensão, só de altura tinha quase 20 metros de altura, né? Mais de 200 metros de comprimento. Então, dava muito lucro e prosperidade viver ali e trabalhar ali. Ela estava situada na região da planície, perto do mar, então era uma região litorânea e lá tinha um porto. Além do porto marítimo, também tinham várias estradas para toda a província. Então era fácil passar por Éfeso. De fato, era a cidade mais fácil de acessar a Ásia. Com o tempo, o templo ali de Diana passou a possuir terras valiosas, controlava os postos de venda de peixes. Os seus sacerdotes eram os banqueiros e de suas enormes receitas. Devido à força, as pessoas ali guardavam, ao dinheiro que tinham, as pessoas ali guardavam dinheiro com maior segurança, né? Eles faziam investimentos. E a cidade chegou a ser reconhecida como o Banco da Ásia. E aí isso favoreceu o seu desenvolvimento educacional, porque era tido como uma cidade equiparada a Alexandria, no Egito, que era famosa por ter a grande biblioteca. Também o seu desenvolvimento político, turístico, comercial, e representou um campo vasto para Paulo trabalhar como missionário. Foi nesse contexto que Paulo, por volta do ano 60, 62, escreveu essa carta. Ele havia estado ali já em sua segunda viagem missionária, conforme é narrado a partir de Atos 18. Ele visitou a cidade pela primeira vez, então, nesse período. Lá ele conheceu Áquila e Priscila, que já tinham provavelmente iniciado o trabalho lá, e junto com Apolo, que também esteve lá. E na sua terceira viagem missionária permaneceu ali por mais tempo, passando 2 anos pregando na sinagoga e na escola de Tirano. E também nas casas particulares, conforme ele mesmo diz lá em Atos 20:20, de casa em casa. Paulo provavelmente não tinha sido o primeiro a chegar com o evangelho ali, outros já haviam levado. Lembra que lá em Atos 2, pessoas de todas as nações, né, de todos os locais estavam lá, e muitos deles foram salvos e voltaram para suas terras, crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo provavelmente foi o primeiro a combater o culto a Diana.
ele escreve, então, essa carta aos irmãos de Éfeso da prisão. Éfeso é uma das... A carta aos Efésios é uma das 4 cartas, junto com Filipenses, Colossenses e Filemão, que ele escreve da prisão, e possivelmente ele enviou por Tíquico, a quem ele mesmo referencia no final da carta de Efésios, tá? Entrando nesse contexto, e aí é que nós podemos chegar no capítulo 4, a partir do versículo 12, 11, quando está falando de Jesus Cristo, e é dito: ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aqui Paulo começa a explicar sobre aqueles a quem Deus chamou para liderar a igreja, inicialmente para fundar a igreja, apóstolos e os profetas. São 2 categorias de servos específicas, únicas na história da igreja, tá? Os apóstolos como sendo os primeiros, aqueles chamados diretamente por Cristo, se referenciando mais aos 12, depois a Matias, que tomou o lugar de Judas, e a Paulo, tá? E os profetas, que eram uma categoria não apenas como os que tinham dons de profecia, mas também aqueles que eram chamados diretamente por Deus para exercer a profecia de fato, recebendo diretamente de Deus ou confirmando a palavra profética já estabelecida. Estes faziam parte do fundamento da igreja, do início ali, né? Enquanto a palavra de Deus estava sendo, de fato, trazida de maneira especial naquele momento. A gente lembra que, basicamente, o serviço dos apóstolos e, por conseguinte, dos profetas que estavam ali no seio da igreja primitiva, tinham 3 incumbências básicas, tá? Primeiro, eles serviam para ser o fundamento da igreja, tá? Efésios 2:20 vai dizer que eles são fundamento, a igreja é fundamentada nos apóstolos, tá? Conforme Atos capítulo 2. E a doutrina dos apóstolos, tá? E a gente, levando em consideração que são basicamente 3 as incumbências dos apóstolos. Primeiro, ser esse fundamento da igreja. Segundo, receber, tá? Entregar e escrever a palavra de Deus. E, em terceiro lugar, fazer sinais e prodígios que confirmassem a mensagem especial revelada agora diretamente do Pai, tá? Os profetas, então, serviam como referenciadores, né, como transmissores dessa verdade e como pessoas que estavam ali para servir junto com os apóstolos. Tá? Ele aqui faz uma categoria diferenciada para profetas e para os apóstolos. É possível que quando ele se refere, logo no início da carta, no capítulo 2, versículo 20, ele diz, Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Pode ser que aqui, nesse versículo especificamente, apóstolos e profetas sejam o mesmo ofício, exercidos pela mesma pessoa, tá? Mas ele deixa já bem claro aqui no versículo 11 do capítulo 4, separando outros para apóstolos, uns para apóstolos, outros para profetas, como que dizendo um outro servo, uma outra pessoa servindo nessa área. De fato é que Deus trouxe esses homens para o início da igreja. E quando eles morreram, eles foram substituídos? Não, eles não foram substituídos. Eles iam viver perenemente? Iam só passar o título para outro? Não. Deus em nenhum momento confere a eles essa ordenança de passar o bastão do apostolado para outros. Então nós entendemos que hoje não tem mais
o ministério apostólico e o ministério profético, tais como tinha no início da igreja. Isso fez parte do fundamento, tá? E o que o Senhor deixou para a continuidade do serviço? Ele cita aqui o versículo 11. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, nós entendemos que os evangelistas e os pastores mestres, né, deram continuidade à obra, e todos esses aqui podiam estar juntos e operantes no mesmo momento na igreja primitiva, tá? Mas os pastores, mestres, os evangelistas continuaram no serviço do Senhor. E é por isso que a igreja tem chegado até nós, porque Deus conservou os seus pastores, aqueles que conduzem o rebanho dele, as ovelhas de Deus, e os mestres, que são entendidos como a mesma pessoa, o mesmo ofício também, os pastores, mestres, né, os presbíteros, em outras passagens, os bispos, os diáconos, a liderança da igreja para direcionar a casa de Deus. Então Deus não deixou a sua casa, o seu serviço de maneira desamparada, de qualquer jeito. Ele estabeleceu uma liderança e uma progressão dessa liderança, tá? Continua falando, versículo 12. Para que esses homens trabalhavam? Por que eles trabalhavam? Bem, aqui entra o nosso primeiro ponto, tá? Para edificação. Vejamos, verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Bem, eu posso pegar uma profissão qualquer e aí a gente comparar. Irmão, Josué não começou a carreira dele como eletricista ajeitando todas as coisas que ele via na frente, não. Ele foi começando, talvez, ajeitando um rádio, depois foi tentando mexer no ventilador, depois foi tentando mexer nas coisas e foi ajeitando, né? O irmão Ortemi, quando começou o trabalho, não sabia direito muito bem como era exatamente, foi pegando o manejo. Hoje ele disse que continua sem saber direito, mas ele está lá, tá certo? Já é um dos inspetores-chefe lá de onde ele trabalha. Eu também já tenho percebido que no começo eu comecei um pouco mais titubeante, um pouco mais inseguro. Hoje a gente já tem um pouco mais de prática, né? Já tem um pouco mais de segurança no atendimento e no serviço. O pastor Zezinho, quando começou as suas primeiras pregações, devia ser mais acanhado, mais ali restrito, né? Mais envergonhado. Hoje em dia tem se tornado um grande servo e um homem aprovado no manejo da palavra de Deus. Pois bem, todos nós precisamos ser aperfeiçoados, né, para o desempenho do serviço. E Deus traz esse aperfeiçoamento através do ministério desses homens, né? Nós aqui já estamos a segunda e terceira geração desde que o Evangelho foi apresentado para nós, tá? O pastor Bruce chegou e apresentou-nos o Evangelho. Eu já conheci o Evangelho através do pastor Jorge Épolis, tá? Outros têm chegado à fé posteriormente, nossos filhos têm crescido. A igreja tem essa dinâmica, essa evolução. Deus usa homens para nos trazer e nos aperfeiçoar, para o aperfeiçoamento dos santos, para o bom desempenho do seu serviço. E é isso que nós vemos, tá? Tudo isso é voltado, esse aperfeiçoamento, não para que os homens sejam engrandecidos, não é para que a gente, de repente, olhe e veja, olha como aquele homem é grande. Não, olha o que Deus fez na vida dele, como Deus tem trabalhado na vida dele e como tem sido bom ver o desenvolvimento desses homens, né? Graças a Deus aqui a igreja tem o costume de colocar os homens para explicar os versículos. E dou graças a Deus porque, por exemplo, o irmão Joel hoje fazendo um devocional antes do café da manhã, a gente louva a Deus por isso, ver essa progressão, né? O cuidado dele, o desejo dele de poder servir mais e tá trazendo edificação para a sua casa e desejando fazer isso com a igreja e já servindo na igreja
quando pode. Então a gente vê essa continuidade, essa evolução, né, através do tempo. Deus usando outras pessoas para nos edificar e nos fazer mais moldados ali, né, lapidados para servir ao Senhor. E o interesse de Deus é justamente esse, é o que ele diz, com vistas, o objetivo de tal serviço é para que os santos sejam edificados, né? Para que eles desempenhem bem o seu papel, melhorem cada vez mais, edificando o corpo de Cristo, crescendo o corpo de Cristo. Então era para edificação. E de edificação os efésios entendiam. Tá? A construção que eu havia me referido do templo da Diana tinha durado mais de 200 anos. Era uma obra da engenharia de dar inveja à arquitetura moderna. Quando foi encontrado, mais recentemente no século XIX, o que permitiu a sua identificação foram os seus fundamentos, uma vez que ele tinha sido destruído, mas os fundamentos estavam lá. Daí a importância dos fundamentos serem mantidos, tá? E o fundamento justamente é o fundamento da palavra de Deus trazida pelos apóstolos, tá? E mantida através dos evangelistas e os pastores mestres, para a edificação do corpo de Cristo, conforme Paulo está escrevendo aqui para os Efésios, tá? Efésios 2:20, nós já lemos, diz que os crentes são edificados, especialmente os judeus e gentios, sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios 2:20. Então lá ele está trazendo essa palavra para explicar para os crentes de Éfeso que os gentios e os judeus eles têm a mesma raiz, a mesma fortificação, o mesmo fundamento, né? Que é os apóstolos e profetas, cuja pedra angular é Cristo, aquela que é a principal, a primeira, a que mantém o norte da construção. E é muito interessante. Essa pedra angular aqui era uma coisa que os pedreiros da época sabiam muito bem o que significava. Tá certo? E eles entendiam, então o que faz esses homens aqui trabalharem, o que faz esses homens aqui estarem sendo edificados é então a pedra angular, é Jesus Cristo. E é isso que ele parte para dizer no versículo 13, tá? Até que todos cheguemos à unidade da fé, porque a edificação é do corpo de Cristo. Deus está edificando a sua casa espiritual, colocando os cristãos no devido lugar e integrando uns com os outros, e cada um deles com a vida de Cristo. Quando Paulo ora pelo crescimento espiritual dos Efésios, por exemplo, ele faz referência aos planos estruturais, das dimensões usadas na engenharia e na construção. Você lembra quando vê um pedreiro, um mestre de obra, que ele só vive com a trena na mão? Né? O cara conhece de longe o pedreiro, ele vive com a trena aqui, ó, no cós, né? Porque o Fabiano também é pedreiro, né, Fabiano? Fabiano, qualquer coisa que você quiser, viu? Ele ajeita tudo. Mas ele faz obra também aí nessa parte da construção. Então o povo só vive com a trena, porque qualquer coisinha eles não, vamos ver aqui qual é a largura aqui, qual é o comprimento aqui, qual é a fundura aqui, qual é a altura. Isso faz parte da edificação, né, natural. E Paulo vai orar pelo crescimento espiritual dos Efésios, no capítulo 4, aliás, no capítulo 3, e ele vai dizer, versículo 18, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ou seja, Paulo está querendo que os crentes cresçam no conhecimento de Cristo de todas as formas, todas as dimensões possíveis, tá? Para que sejam edificados, justos, dentro do corpo de Cristo. Diferente daquele
templo lá em Éfeso que era grande, mas que era falível, tá? Que era imponente, mas que era terreno. A igreja não. A igreja tem um edificador que é Cristo. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. E ele disse qual era a estrutura de resistência da igreja, ou pelo menos o que ela podia resistir. Quando normalmente você quer dizer que uma coisa é bem resistente, você diz: olha, é resistente a terremotos, né? É resistente, esse material aqui é resistente a altas pressões, a atmosferas, né? Esse material aqui é resistente a altas pressões, altas temperaturas. Mas Jesus Cristo diz também qual era a resistência da igreja. Ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, né? Tal era a força e o poder que estaria na igreja, a ponto de que Satanás e as hostes infernais, né, a morte, não conseguiria vencer a igreja como de fato não venceu e hoje permanece, por causa do edificador, por causa da unidade do próprio Deus. Tá? Para a edificação, porque o corpo é de Cristo. Então nós somos chamados para sermos pedras que vivem, como Pedro faz menção na sua epístola, Pedro capítulo 2, versículo 5, ele diz: vocês são como pedras que vivem, né? Cristo é a pedra que vive, a pedra preciosa, e os crentes são como pedras também, pedras vivas, né? Na edificação, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, para estar diante de Deus, servindo a Deus de maneira santa. Então nós somos chamados como igreja para estarmos edificados, sendo edificados para servir a Deus como sacerdotes, né? Para estarmos diante de Deus. Esse é um dos propósitos da igreja, e a igreja tendo esse entendimento, a igreja tendo essa compreensão, ela vai fazer missões, ela é missionária por natureza, porque as pessoas vão ver e vão dizer: eu quero também esse Jesus, essa edificação, eu quero estar firmado também. As pessoas procuram essa firmeza, tá? E justamente porque os efésios lá, eles almejavam muito essa estabilidade, né? Eram pessoas, muitas delas ricas, então eles almejavam essa segurança financeira, essa estabilidade, mas que espiritualmente eram pobres, eram necessitados da graça de Deus. E aí eu entro no verso 13, onde nós podemos ler: até quando? Até quando essa edificação? Até quando esse trabalho cristão? Até quando a igreja vai precisar se esforçar assim para servir e para atender e para obedecer o Senhor? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que todos estejam unidos, sem exceção, num nível espiritual completo. A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento pleno, total, completo, finalizado do Filho de Deus. Lembro dessa passagem, o irmão Alexandre encaminhando justamente uma mensagem junto com o devocional do pastor Hernandes, justamente dizendo que para que vocês tenham pleno conhecimento de Deus, do Senhor Jesus Cristo. E nós somos justamente chamados para ter, então, não apenas sermos edificados, mas também termos essa união, essa unidade. A unidade da fé em Jesus Cristo se baseia, então, na Trindade, que Paulo, desde o capítulo 1, vem falando. Paulo vem falando dessa atuação da Trindade desde o início da carta, onde ele vai dizer passar a discorrer sobre o processo de salvação, onde Deus escolhe, Deus predestina, Deus adota, o Deus Pai,
através do seu Filho, ele traz a remissão dos pecados, ele traz a redenção, tá? E através do Espírito Santo ele vem selar o homem com herança sua, com propriedade sua. Então nós vemos a ação da Trindade aí. Novamente aqui a gente vê que a fé no Filho de Deus é uma ação do próprio Deus através do seu Espírito Santo, tá? Que Deus coloca naqueles que nele creem. É uma coisa maravilhosa que Paulo está explicando aqui, tá? E aí é justamente onde chega descrevendo essa unidade no Espírito. No capítulo 4, a partir do versículo 4, diz: há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, e esse Senhor aqui é Senhor Jesus Cristo. Uma só fé nesse Senhor Jesus Cristo. Um só batismo, que representa a nossa vida com Cristo, né? Onde tivemos batismo, maravilha de Deus. E há só um, porque não há outra opção. Não é Diana quem vai salvar vocês. Só há um, que é o Senhor, o Salvador. E aí o versículo 6 ele fala do Pai. Olha, no versículo 4 ele fala do Espírito, no versículo 5 ele fala de Jesus, no versículo 6 ele fala do Pai celestial. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Então, a unidade se baseia na unidade da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão unidos inseparavelmente. Então, os crentes são chamados também a viver essa unidade baseada na unidade da Santíssima Trindade. E é assim que nós chegaremos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E essa unidade requer, então, que os crentes desenvolvam algumas atitudes, algumas ações que demonstrem que estão no Pai, tá? A unidade e a harmonia entre os cristãos são possíveis somente quando nós temos essa fé, essa esperança, e nós somos batizados através do Espírito Santo. E nós passamos então a ter o conhecimento de Deus. E ele está dizendo que esse pleno conhecimento do Filho de Deus, ele deve ser almejado, ele deve ser buscado através da oração, do estudo fiel das Escrituras, através, então, da obediência ao Senhor Jesus Cristo. Não é que essa plena, esse pleno conhecimento, ele já vem no momento da salvação. Não quer dizer isso. Você, quando se converte, quando pede perdão pelos seus pecados, reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você não conhece plenamente. Ninguém aqui conhece plenamente o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo sempre está dando essa esperança, faz-nos olhar para a eternidade e almejar esse espírito, ou almejar esse estado espiritual de maturidade. Enquanto isso, nós somos chamados, então, a vivermos em união ou em unidade, que é o resultado do processo de edificação espiritual através da argamassa do amor que mantém as pedras onde elas precisam estar. É o cumprimento do novo mandamento, que lá em João 3,34, 13,34, nosso Senhor diz que o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Deus traz o amor dele para que os crentes vivam nesse amor. E é baseado no amor de Deus que nós podemos viver unidos, em unidade, sendo edificados nesse amor. O livro de Efésios traz várias referências sobre o amor. Tá? Logo no capítulo 1, no versículo 4 e 5, Paulo vai falar com os Efésios que em amor, no final do versículo 4, em amor nos predestinou para ele. A predestinação foi feita porque Deus amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele predestinou homens para a salvação. Então, uma das faculdades, dos atributos, das excelências de Deus na salvação
O amor. E ele permeia todo o processo de salvação e continua até a eternidade. E o próprio Paulo diz que o amor jamais passará. Não tem um ministério do amor que é específico, assim como foi o ministério dos apóstolos. Ele perpassa a eternidade. E ele é visível na igreja hoje. Capítulo 2 de Efésios, versículos 4 e 5, fala: por causa do grande amor com que nos amou, versículo 5, ele diz, ele nos deu vida. Por causa do grande amor que Deus nos amou. Capítulo 3, versículo 1, Paulo dizendo que é o prisioneiro, ele diz: por amor de vós, gentios, é que eu aqui estou, que eu sou prisioneiro de Cristo. No capítulo 3 ainda, versículo 17, ele vai dizer: estando vós arraigados e alicerçados em amor. O amor de Deus vai fazer com que vocês estejam arraigados e alicerçados em Cristo. Tá? E o versículo 19, ele deseja que os irmãos conheçam o amor de Cristo de maneira mais abundante, mais expressiva. Continuando um pouco mais à frente, capítulo 4, verso 2, ele também vai dizer que eles deviam suportar uns aos outros em amor, já falando diretamente da unidade. Tá? De fato, sem amor é impossível suportar. É impossível suportar a minha esposa se eu não amar ela. É impossível suportar o meu irmão com as falhas dele se eu não amá-lo. Tá? Continuando, capítulo 4, versículo 17, diz: Efésios 4 e 17 diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Eu acho que não é o 17 não, é o 16. O final do 16 diz que o corpo efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, amor é a matéria-prima dessa edificação do corpo de Cristo. Se não tiver amor, nada construiremos, parafraseando Paulo. Nós não poderemos ser essas pedras que vivem, porque na verdade, sem amor, nós estamos mortos. Sem o amor de Deus, sem o amor uns pelos outros. Tá? Capítulo 5, versículo 2 de Efésios diz que andem em amor, andai em amor. O amor deve ser uma coisa que se vê no dia a dia, no andar da pessoa com Cristo. Capítulo 5, versículo 25, Paulo diz: Cristo amou a igreja. E finalmente no capítulo 6, Efésios 6, verso 24, diz que paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai, verso 23, e do Senhor Jesus Cristo. Verso 24, a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os que amam sinceramente nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê que o amor é indissociável. Paulo fala em todos os capítulos. É a chave para a compreensão de quem Deus é e o que Deus quer para nós. Nós perguntamos aqui, o que nós estamos amando? João responde: se nós amarmos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Isso é tão difícil, irmãos. É fácil falar, mas na prática é difícil, porque nós competimos numa sociedade que ama o mundo e que naturalmente vai levar todas as pessoas a amar o mundo. Mas que o amor do Pai esteja em nós, para que amemos uns aos outros e nademos contra essa corrente, contra essa maré de, na verdade, de egoísmo, de ódio e de individualismo. Na igreja não pode ser assim, porque senão nós estaremos distantes dos alvos de Deus para a sua igreja, dos alvos de Deus para a edificação do corpo de Cristo, para a unidade do corpo de Cristo, conforme o Senhor nos diz na sua palavra. Então é importante nós buscarmos a Deus: Senhor, me dá mais amor, me dá mais amor pela tua obra, Deus, me dá mais amor por aquele irmão, ele está me fazendo pecar, me dá mais amor por ele. Ou aquele irmão está sofrendo agora, Senhor, me faz ter amor por essa pessoa e servir a ela.
Senhor, me dá amor também pelos perdidos, para aquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, que estão trabalhando perto de mim, que estão trabalhando comigo. Me dá amor, Deus, por essas pessoas. Acima de tudo, me dá amor por Ti, Senhor, porque eu amando o Senhor, eu vou amar a Sua casa, eu vou amar o Seu povo, eu vou amar o Seu reino, eu vou amar a Sua vida, eu vou amar a Sua glória. Que nossa oração seja essa. Senhor, faz com que o meu coração desame o mundo, odeie mesmo aquilo que o Senhor odeia, e ame o Senhor. Que essa seja a minha e a sua oração. Assim nós vamos cumprir a lei de Cristo. E assim nós vamos andar segundo a sua vontade. Caminhando aqui, irmãos, e eu só vou até o versículo 13, tá? Porque hoje é só uma introdução, eu vou deixar isso para os irmãos, se quiserem explanar mais. Eu queria tomar aqui a primazia e todo esgotar o assunto. Na verdade, a Bíblia é inesgotável. Mas o versículo 13 continua. Esse pleno conhecimento do Filho de Deus, ele vai explicar melhor o que é. E eu coloquei como terceiro ponto aqui para a gente prestar atenção. Além da edificação e dessa unidade, eu também percebi que ele nos impele a pensar na perfeição. Na perfeição. É quando ele diz a perfeita varonilidade. A medida da estatura da plenitude de Cristo. É isso. Nós devemos olhar para o Senhor Jesus Cristo e almejar, eu quero ser exatamente como Ele. Eu quero ser uma réplica dele. O espelho de Jesus. Esse é o que significa a perfeição, né? A plenitude. O livro de Efésios traz muito essa visão de plenitude, de completude, de o máximo. Tá? Eu já vi a expressão, eu estou no auge. Pois é isso mesmo que Deus quer que você esteja. Ele quer que você esteja no auge espiritual. Quer que nós estejamos no alto grau, no mais elevado grau de santidade, de piedade, de capacidade, de maturidade. Tá? Quando nós estudamos o desenvolvimento humano, tem os estágios de desenvolvimento, né? Então, a criança vai perpassando a primeira infância, a adolescência, até alcançar o nível de maturidade, para o qual a gente deixa alguns alvos, algumas orientações para chegar na vida adulta saudável, tá? Mas desde a infância é preciso que haja um certo cuidado ali. Espiritualmente também é assim, tá? Nós não nascemos maduros, né? Espiritualmente nós nascemos como recém-nascidos de fato, necessitados do genuíno leite espiritual, conforme Paulo vai falar, e necessitados desse crescimento, dessa nutrição espiritual baseada na palavra de Deus. Mas Paulo sempre diz, olhando para o autor e consumador da fé, com vistas ao aperfeiçoamento, até que cheguemos à perfeição. A perfeição, essa conclusão, essa plenitude. Como eu havia dito, o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, traz muito essa ideia de completude, de conclusão, de plenitude. É isso que ele vai falar desde o capítulo 1, né? Que para Cristo vai convergir todas as coisas. Todas as coisas vão apontar para Cristo. No capítulo 2 ele vai dizer, todas as coisas estão debaixo de Cristo, né? Vocês têm em Deus todas as coisas. Todas as coisas são dadas para os cristãos. Era para que os Efésios não olhassem para o lado e para o outro e dissessem, bem, mas eu estou servindo a Deus e não estou prosperando financeiramente e a cidade está cheia de pessoas ricas. Podia dar aos Efésios a ideia de que servir a Deus nesse mundo parece que não tinha benefícios, parece que não valia a pena, porque eles viam olhar para o lado, os que estavam servindo a Diana estavam ricos, os que estavam adorando a falsos deuses eram pessoas prósperas, bem-sucedidas. Demétrio disse que era próspero, era lucrativo a idolatria. Peraí, mas aí quando nós olhamos para o livro de Efésios, Paulo vai dizer, as ricas bênçãos espirituais estão disponíveis para vocês.
Nós temos em Deus as ricas, desde o capítulo 1, com toda sorte de bênção espiritual. Nada em nós, cristãos, para nós está restrito. As portas não estão fechadas. Os tesouros de Deus estão à nossa disposição. Os nossos olhos é que precisam ser abertos. Ele diz, eu oro para que os olhos de vocês sejam abertos, para vocês conhecerem essa grandeza suprema, essa riqueza suprema. Ele vai falar justamente dessa infinita graça e dessa insondável riqueza de Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo, no capítulo 3. Ele vai falar muito sobre herança no Senhor. Herança. Tudo que é dado em herança significa riqueza, significa grandeza, significa benefícios que nós não merecemos. Mas ele diz, em Deus vocês têm tudo isso. Vocês são ricos. Não fiquem olhando para o lado e achando que vocês são menores do que esses ricos da atualidade. Vocês servem a Deus. E vocês devem desejar essa perfeição. Vocês devem desejar estar nesse estado honroso, glorificado, para poderem, de fato, exercerem e sentirem e usufruírem dessa riqueza que vocês têm em Deus. Paulo usa então o exemplo de meninos que precisam aprender a ser homens. E ele diz, se vocês não souberem essas coisas, se vocês não estiverem edificados nisso, vocês vão ser como meninos, agitados de um lado para o outro. Vão andar atrás de uma coisa e de outra, e vão andar só cobiçando. Na verdade, aqui ele está falando mais do lado doutrinário, né? Ouvindo uns e outros, mas podemos aplicar aqui também no lado até mesmo físico. Né? Não vamos ter alvos espirituais. E vamos dar ouvidos a todos os tipos de pessoas que querem formar nossa opinião, as ideologias, enfim. Por quê? Porque não olhamos para aquilo onde nós fomos edificados e não queremos manter esta unidade e não estamos olhando para a perfeição. 3 coisas importantes que eu quero que cada um de nós saímos daqui aprendendo. A edificação do corpo de Cristo, no próprio Cristo, passando pela unidade de cada um dos componentes do corpo de Cristo, com alvos até a perfeição. A perfeição aqui seria o teto da edificação, tá? Para onde não mais, além do mais, nós não poderíamos transpassar, já seria o máximo. Mas, de outra forma, nós seríamos como meninos, agitados de um lado para o outro, achando uma coisa, achando outra, indecisos quanto a muitas coisas espirituais na nossa vida. Verso 15, ele ainda vai dizer, mas seguindo a verdade em amor. E ele vai falar, dar continuidade a isso. E aqui eu quero fazer alguns paralelos em Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14, Paulo vai falar na mesma linha. Ele vai dizer, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 3, versos de 12 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós estamos muitas vezes dispersando, olhando coisas superficiais, olhando coisas supérfluas, ocupado com coisas que não têm valor espiritual diante de Deus. Nós estamos como meninos agitados, sem um foco, sem uma direção, justamente porque nós esquecemos de onde nós estamos edificados, de onde nós devemos permanecer unidos e para onde nós devemos ir, que é para a perfeição. E Paulo diz, não, eu não mudo de ideia não, eu vou prosseguindo para o alvo. Eu ainda não cheguei lá, mas eu estou caminhando. E é isso que ele vai falar também lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos a partir do 10, quando ele diz, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino.
Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, hoje, nós conhecemos em parte. Mas eu quero conhecer completamente. Do jeito que eu sou conhecido, eu quero conhecer. Do jeito que eu preciso ser maduro, não como menino. E é isso que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 4. A perfeita varonilidade, ou seja, até que ele alcance a maturidade completa, espiritualmente falando. A medida da estatura da plenitude de Cristo. Estatura é outra dimensão, é outro parâmetro, né, de crescimento que a gente utiliza, tá? A medida da estatura seria a altura completa, né, da pessoa de Cristo. De fato, sempre Cristo. Olhando para Cristo, Ele é a métrica, Ele é o alvo, Ele é o nosso limite, tá? Nosso limite. Romanos 8:29, e por aqui eu finalizo as nossas referências, quando ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, conversando bem com o que ele começa a falar no início do livro de Efésios, também os predestinou para serem conformes, de acordo, parecidos com a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o direcionamento, a vontade de Deus é que nós cresçamos até que altura? Até a altura de Cristo. Você crescer até a altura de Cristo, tá bom. Não vai ser Adão, não vai ser uma pessoa pequena. Jesus Cristo disse: todo aquele que for como seu mestre é um bom discípulo. Quer ser um bom discípulo, seja como seu mestre. Assim é o Filho de Deus. Qual o seu alvo? Qual o prêmio da sua vida? Qual é o plano da sua vida? Primeiro, vamos fazer aqui o reverso. Desde o início. Sobre o que você está edificado? Uns edificam sobre a areia. Outros edificam sobre a rocha. Nossa vida está edificada aonde? Sobre a rocha, que é Cristo? Quais os anseios do seu coração? Quais são os desejos do seu coração? Isso vai mostrar onde é que está edificado ele. Você entende sobre a união e a necessidade de viver unidos? Lembra que lá em Atos, todos estavam juntos e tinham tudo em comum? Ali é uma expressão do amor de Deus na vida dos irmãos, da igreja primitiva. Essa unidade, esse desejo por estar junto dos irmãos, por ter essa comunhão, essa vontade de estar louvando a Deus juntos. Isso mexe com o seu coração? Isso deixa você animado? Ou só anima você os comes e bebes? O brechó? Nada contra o brechó, tá? Mas se fosse nas coisas, Deus não se agrada. A unidade da igreja, serviço na igreja, me deixa animado, desejoso, disposto. Você tem desejo por missões? O desejo até mesmo de contribuir na sua igreja local. Tem irmãos que, por exemplo, congregam na igreja. Conheci o irmão que chegou a dizer isso para mim, eu fiquei triste. Irmão, eu estou mandando para o pastor fulano de tal, o meu dízimo. Eu disse: mas você está congregando aqui, irmão? Não, porque eu não concordei muito, ele ter saído, não sei o que e tudo. Mas, meu irmão, é uma visão errada de igreja. Contribuir com a igreja local, de onde você está se alimentando. Você está mantendo esse serviço e está apoiando os ministérios, os missionários que a igreja apoia. Tem irmãos que são assim, não tem essa visão de igreja, de unidade, de picuinha, é triste ver isso, né? Os irmãos estarem se perdendo nas coisas mais mundanas
e deixando de olhar para onde deve ser visto, para onde deve ser centrado, para onde deve ser buscado, para onde deve ser obedecido, segundo a palavra de Deus. Você tem alvo de alcançar pessoas para Cristo, para o reino de Deus, e para isso você tem procurado ser um bom súdito do rei, você tem procurado dar um bom testemunho, você é um crente de quem pode ser dito, olha, esse homem é parecido com Jesus, viu? Eu quero esse Jesus aí, viu? Engraçado que ontem a gente vinha no carro, e até me surpreendi, eu não conhecia essa história. A irmã disse que chegou alguém lá na loja onde ela trabalhava na época e dizia, eu quero Jesus. Aí ela disse, tá certo, sente aqui, vamos, olha, você é pecadora, né? Não, Jesus é um refrigerante. Não sabia. Mas é verdade, às vezes nós estamos olhando para o refrigerante. E Jesus parece ser uma coisa como outra qualquer. Mas deve ser o prêmio da soberana vocação. Né? Deve ser o nosso alvo. Você é um crente no Senhor Jesus Cristo? Se não é, que seja hoje. Arrependa-se dos seus pecados. Venha ser edificado nessa edificação de Deus. Venha para essa união dos crentes e venha buscar essa perfeição dos que foram redimidos por Jesus. Tá? Esse tem essa viva esperança. Você vive fielmente para o Senhor na sua igreja local? Deus pode usar a sua vida para atrair outros para a igreja dele. Você pode ser um missionário simplesmente vivendo na igreja, servindo os ministérios e alcançando outras pessoas na sua região. Obviamente contribuindo também e eventualmente indo como missionário. Mas essa base, ela é essencial. Sem isso, não adianta você querer ir para o Japão, para as ilhas Caimã, Fuji, para onde quer que for. A igreja de Deus tem que ter esses fundamentos. Sem eles, nossa obra, que nem Paulo diz, vai se queimar. Nossa edificação não vai resistir na provação, né? na prova de fidelidade que o Senhor um dia fará. Que Ele nos guarde, que Ele nos livre de sermos preguiçosos e de sermos relaxados na obra do Senhor. Que nós sejamos fiéis para com o Senhor, para com a sua casa e sejamos bênção para os que estão perto, para os que estão longe, para o mundo. Amém? Senhor, obrigado por tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, pelo amor do Senhor. Nós te agradecemos pela palavra do Senhor. Nós agradecemos a Deus pelas promessas do Senhor. Nós não somos dignos, ó Deus, de alcançar tão grande salvação. Nós não somos dignos, ó Deus, de ser alvos de tão grande amor. Nem somos dignos, ó Deus, de aqui estarmos para falar dessas coisas tão profundas e tão eternas. São assuntos, ó Deus, muitas vezes difíceis para tratar, embora sejam os melhores. Nós temos que voltar sempre à base, ao fundamento, aquilo, ó Deus, para o qual nós fomos chamados. Então, abençoa essa igreja, Deus, faz ela avançar no conhecimento da verdade do Senhor e que isso, ó Deus, se transforme na prática em um serviço mais dedicado, em um serviço mais devotado, mais disponível, mais intenso para o Senhor. Que o Senhor nos ajude a abandonar cada pecado, a nos desvencilhar do pecado que tenazmente nos assedia. Nos ajude, Senhor, a amar o Senhor, e só o Senhor. Nos ajuda a amar o Senhor, como o Senhor pediu para Pedro, meu Deus. Perguntou a Pedro se Pedro amaria. Se o Senhor perguntar para nós hoje se nós o amamos, que nós devemos a responder sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E que isso seja uma alegria para o nosso coração, não tristeza. Que seja, ó Deus, nosso grande alvo de vida. Amar o Senhor e servir o Senhor todos os dias que o Senhor nos quiser aqui. Para a honra e glória do nome de Jesus, Deus. Nós oramos agradecidos. Amém. O pastor pode vir finalizar? Ou como é agora? Obrigado. Nada, meu querido.